A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Jean Paul dos Santos, sou pastor aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, Santa Catarina, e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos juniores. É esta classe que vai dos 9 até os 10 anos de idade. E nós começamos então um novo trimestre maravilhoso, que tem como título Conhecendo Mais sobre Deus. E a lição de hoje é a lição número 1, que tem como título O Deus Criador. O objetivo desta aula é auxiliar os alunos a compreender que o poder de Deus, né, é um Deus criador, né, e também reconhecer o seu amor pela humanidade. Então, eu sempre digo que você, professor, deve preparar a sua aula buscando alcançar este objetivo. Nesta aula, o objetivo que você deve alcançar é auxiliar os alunos a compreender o poder criador de Deus e reconhecer o seu amor pela humanidade. Então eu trouxe aqui algumas dinâmicas, algumas ideias que você pode colocar em prática na sua aula. Eu trouxe a ideia para o recurso pedagógico que você pode montar para deixar a sua aula, né, com um visual diferente. São tampas de marmita e aqui você então vai colocar os dias da criação para explicar para os seus alunos. Olha que simples, são tampinhas de marmita, né? Então aqui é o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, o quinto dia, o sexto dia e o sétimo dia, Deus então descansou. Você também pode colocar essas tampinhas de marmita numa dinâmica. Coloca em cada mão do aluno, coloca na ordem que não está correta, convida uma criança para colocar os dias da criação na forma correta. Então é bem simples esta dinâmica. Uma outra dinâmica que eu trago para vocês é a dinâmica explosão da criação. E aqui você vai falar então sobre a teoria do Big Bang, que o pessoal, né, fala que o mundo se criou através de uma explosão, mas nós vamos descobrir que isso não é verdade. O que você precisa para fazer esta dinâmica, a explosão da criação? Você precisa de um balão para cada criança e dentro do balão você vai colocar os dias da criação. Ó, eu trouxe assim, né? Ó, vários pedacinhos só para que você possa entender. Esta arte aqui, ó, está lá no meu Facebook. Procure lá, Jean Porto Santos, e você vai ter acesso a esta arte. Você vai então recortar os papelzinhos, colocar dentro do balão, de uma forma bem antecipada. Você pode colocar até 3 em cada balão. Você vai então pedir para que as crianças peguem o balão, enche o balão e comece a brincar com os balões e jogar os balões para cima. E de repente você vai dizer agora, explosão da criação. Eles vão estourar os balões e vão então pegar os papelzinhos. E o que eles vão ter que fazer? Você vai ter que separar equipe número 1, equipe número 2. Aqui estão os copinhos. Então, os papelzinhos que caírem dentro do balão, eles vão então ter que colocar no dia da criação. Por exemplo, aqui é o dia 5, criou as aves e os peixes. Aqui é o dia 4, que criou os astros. Aqui é o dia 6, que criou os animais, né? E o homem aqui está. Aqui é o dia 7, que então Deus descansou. Aqui está o primeiro dia, que foi o quê? Né? O dia que haja luz. Então, ganha a equipe que tiver com os papelzinhos de forma correta dentro dos copos. Então você vai precisar de 7 copos para a equipe A e de 7 copos para a equipe B. E você vai fazer essa dinâmica, a dinâmica explosão da criação. É bem interessante e com certeza as suas crianças vão amar esta ideia. Deixa eu organizar aqui para nós trazermos então uma outra ideia para você. Uma outra ideia que eu trago, olha que interessante, é a dinâmica, a garrafa da criação. Isso mesmo, a garrafa da criação. Você vai precisar de uma garrafa PET, simplesmente isso, colocar as suas crianças em círculo e você então vai fazer aqui, assim, né, rodar,
que é o jogo da verdade e consequência, mas aqui você vai fazer então a dinâmica da criação. Coloca as suas crianças em círculo, ó, e joga a garrafa. A ponta que ficar é a criança que vai ter que abrir a garrafa e tirar de dentro, então, um papel. E como é que é essa dinâmica? Aqui vai estar escrito assim, ó, sexto dia, criação dos animais terrestres e do homem. A criança que pegou esse papel vai ter que fazer mímicas para que os outros amigos da classe descubra qual é o dia da criação que ela está falando. Quem descobrir primeiro vai ter então a oportunidade de fazer assim com a garrafa. Por exemplo, digamos que aqui a criança pegou o sexto dia, a criação dos animais terrestres e do homem. Nossa, como é que seria essa mímica, né? Criação dos animais terrestres do homem. No homem. Então a criança que acertar ganha. É um momento bem criativo e bem legal. De novo a garrafa, então aqui vem outra criança e tira um outro. Ó. No primeiro dia, Deus criou a luz. E assim por diante, né? A garrafa ela está aberta, ó, para facilitar. Vamos lá. No sétimo dia, Deus descansou de toda a sua obra. A mímica. Como seria a mímica desse dia? Ó. Quarto dia, a criação do sol, da lua e das estrelas. Vamos lá. O segundo dia, separação das águas, né, do céu. Vamos lá. Outra. Criação dos animais aquáticos e das aves. A criança então roda de novo, né, que cair a ponta, então a criança vai ter que abrir a garrafa e pegar então um dia. E o último dia seria, então, a terra seca, mares, árvores, frutas e vegetais. Deus criou no terceiro dia. Por isso que a dinâmica é a garrafa da criação. Espero que você goste desta dinâmica. E a última dinâmica que eu trago para vocês é a dinâmica a bola da criação. Isso mesmo. Eu trouxe, por exemplo, uma bola de papel. Então você vai colocar as crianças em círculo e vai jogar a bola. Um amiguinho joga a bola para o outro e diz: quero que você fale do primeiro dia da criação. A criança vai dizendo então o que aconteceu no primeiro dia da criação, o que ele acha desta obra, o poder de Deus e assim por diante. Quem falou do primeiro dia tem que jogar a bola para o outro amigo e dizer: agora eu quero que você fale do dia 4 da criação, né, que Deus criou, né, o sol, a lua, as estrelas e assim por diante. É muito legal esta dinâmica. Você pode fazer essa dinâmica no final da aula para facilitar os seus alunos. Eu trago uma ideia de lembrancinha também, ó, bem simplesinho. Como é que é? É um quebra-cabeça do dia da criação, que também está lá no meu Face Art. Então você vai precisar, né, de quê? De uma fitinha, colocar então, eu coloquei aqui dentro uma garrafa PET cortada, né, e fiz então o jogo da memória, ó, do dia da criação, bem legal, de lembrança de início do trimestre, né? Então você vai fazer assim, colocar desse jeito, né? Para que todas as suas crianças, os seus alunos possam ter então um joguinho do dia da criação para o início do trimestre. É bem legal. Você também pode dar essa lembrancinha no final da aula, no final do trimestre, não tem problema nenhum. Olha outra ideia que eu trago, é o foco. E que vai ser as partes principais da lição. Então você vai ter que ter a palavra-chave em toda a aula. A palavra-chave desta aula foi qual? Foi criação, realmente criação. E o que nós podemos aprender nesta aula? Que Deus realmente é o quê? Um Deus criador. Nós aprendemos nesta aula que Deus realmente é um Deus poderoso. Nós aprendemos nesta aula que realmente Deus nos ama, o amor de Deus pela humanidade. E o que aconteceu, né, que nós aprendemos nessa aula? Que o nosso Deus é um Deus que cria todas as coisas. No primeiro dia ele criou, né, fez a separação das trevas e da luz. No segundo dia, né, a separação das águas de cima e das águas de baixo. No terceiro dia, ele então separou a água da terra seca e disse para a terra produzir, né, frutas, folhas. No quarto dia, Deus então criou o firmamento, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, os animais aquáticos e as aves. No sexto dia, os animais
terrestres, né? E também o homem e a mulher. E no sétimo dia, então, Deus descansou. É bem interessante aqui esta parte do foco. Toda aula nós vamos ter algo diferente aqui que vai, então, fortalecer o seu ensino nesta aula. Bom, essas são as ideias de hoje. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima oportunidade.